O adultério é um sério pecado contra o qual a Bíblia alerta fortemente, no Antigo e Novo Testamentos. É um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés e reiterado por Jesus, sendo, portanto, uma ordem universal, explícita e direta. Não adulterarás, Êxodo capítulo 20 versículo 10. A traição matrimonial é uma atitude ofensiva contra quem se prometeu amor e fidelidade, por isso é totalmente condenada por Deus. É um ato bastante grave, muito embora o adúltero sempre tente ocultar o que faz. Jó capítulo 24 versículo 15. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Os adúlteros eram puníveis de morte no Antigo Testamento. Levítico capítulo 20 versículo 10. O adultério procede do interior do coração humano. Marcos capítulo 7 versículo 21. A cobiça ou desejo lascivo já se configura como pecado de adultério. Mateus capítulo 5 versículo 27 e 28. Devemos repelir fortemente o que nos faz pecar. Mateus capítulo 5 versículo 29. Os imorais e adúlteros serão julgados por Deus. Hebreus capítulo 13 versículo 4. Devemos fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 e 10. Quem comete adultério transgride a lei de Deus. Tiago capítulo 2 versículo 11. O casamento deve ser honrado. Hebreus capítulo 13 versículo 4. Os perigos do adultério. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20 versículo 14. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. Jó capítulo 24 versículo 15. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Levítico capítulo 20 versículo 10. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Marcos capítulo 7 versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mateus capítulo 5 versículo 27 a 29. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13 versículo 4. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 e 10. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago capítulo 2 versículo 11. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mateus capítulo 5 versículo 29. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. Provérbios capítulo 6 versículo 27 a 29. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Provérbios capítulo 2 versículo 18 e 19. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Provérbios capítulo 5 versículo 3 a 6.
Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Provérbios capítulo 5 versículo 8 a 14. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Provérbios capítulo 6 versículo 32 a 35.